Mais um aí de conceitos e definições. Veículo encontra-se imobilizado na via por motivo de pane. Opa! Pane mecânica. Deu uma falha mecânica lá, começou a falhar, o motor parou. Podemos dizer que ele está o quê? Parado? Não. A parada é quando você imobiliza para embarcar ou desembarcar passageiro. Está fora. Está estacionado? Não. Estacionado é quando você voluntariamente, ou seja, por vontade própria, imobiliza o veículo ali, que não seja para a finalidade de embarcar ou desembarcar passageiro. Não é o caso. Você está, então, numa imobilização de emergência? Sim, essa é a resposta. Pane está relacionada à emergência. Você não quis imobilizar o veículo ali. Ele deu uma pane e, por motivo de emergência, por motivo de força maior, ele acabou ficando imobilizado naquela área. O que muitas vezes, num local que nem é permitido. Mas aí você vai sinaliza ali com um triângulo de segurança, com pisca-alerta, não é? E aí beleza. Essa é a resposta. Interrupção de marcha também não é, porque interrupção de marcha é quando o trânsito para por motivo diferente do seu veículo. O semáforo fechou, ou um pedestre entrou atravessando, então você teve que imobilizar para guardar isso, né? É diferente do que a questão está pedindo aqui. Pane mecânica é emergência. Mais um aí de conceitos e definições. O condutor imobiliza o seu veículo à porta de um pet shop, enquanto aguarda o funcionário da loja colocar o seu cãozinho no banco de trás. O seu cãozinho estava lá fazendo uma poda, tomando um banho, aí você chegou, estacionou ali, imobilizou o veículo na porta do pet shop, e aí imediatamente o funcionário da loja já chegou, prendeu ali, né, naquela gaiolinha, no cinto de trás ali do banco, acabou de prender, saiu e tal. Podemos dizer que esse veículo está o quê? Parado, estacionado, imobilização de emergência ou interrupção de marcha. Interrupção de marcha é quando o trânsito para. O semáforo fechou, o pedestre atravessou na frente. Não é o caso. Imobilização de emergência é quando tem uma pane mecânica, aconteceu um acidente. Não é o caso. Ele está parado ou estacionado? Muitas pessoas vão entender que nesse caso ele está só parado, está só embarcando ali o cãozinho. Mas não é, gente. Embarque é de pessoas. Embarque e desembarque só acontece com pessoas. Com animal é carga e descarga. E carga e descarga é considerado estacionamento. Ah, professor, mas o meu cãozinho é uma carga? Pois é uma carga. Para o Código de Trânsito Brasileiro ele é uma carga. E o problema é que normalmente a gente pensa o cãozinho, né? Aqui o Detran, inclusive, te induziu a isso, a pensar o cãozinho, o seu petzinho. Mas imagina um caminhão de boi. Ou cheio de cavalos ali dentro. Aquilo é a operação de carga e descarga. Então o animal não entra na parada, porque o animal entra em operação de carga e descarga. E a operação de carga e descarga é estacionamento. Guarda isso, hein? Mais um de conceitos e definições. Define-se por lotação a carga útil máxima, incluindo alguma coisa e mais alguma coisa que o veículo transporta. Lotação. Só eu vou pegar uma lotação. O que você pensa? Um ônibus, não é? Então vamos lá. Lotação, ônibus. Beleza. Carga útil máxima, incluindo o quê? Condutor e passageiros. Ou seria combustível e fluido de arrefecimento. Combustível e fluido de arrefecimento está relacionado à tara do veículo e não à lotação. Nós vimos isso na questão anterior aí, tá? Aqui está fora. Condutor e combustível. Condutor tudo bem, mas combustível está relacionado à tara do veículo. Passageiros, tudo bem, está na lotação. Fluido de arrefecimento está relacionado à tara do veículo. Então, combustível, aqui está fora, aqui está fora. Fora, fora. Condutor e passageiros, aí sim está relacionado à lotação, letra A. É muito importante que você saiba esses conceitos. O que é lotação? O que é tara? O que é peso bruto total? Então, a lotação é aquilo que o veículo pode transportar. Seja ele em carga, tá vendo? A carga útil máxima, ou pessoas, se for no caso um veículo de transporte coletivo. Nesse caso, condutor e passageiros está dentro de lotação. Agora, tudo que não for passageiro e nem carga, não é passageiro, nem quando eu falo passageiro, condutor, né? Ocupantes do veículo. Tudo que não for passageiro nem carga, aí vai ser tara. E você precisa conhecer esses conceitos, fazer essa diferenciação, porque na prova pergunta. Letra A aqui é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa.
clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um é de direção defensiva. Quanto à regra dos 2 segundos, podemos afirmar... Gente, você estudou isso em direção defensiva. Regra dos 2 segundos é quando o veículo da frente passa por um determinado obstáculo, por exemplo, um quebra-mola, uma árvore, uma placa. Você conta 2 segundos para depois passar por esse obstáculo também. Porque em movimento ali, isso representa uma distância em tempo suficiente para você reagir, pisar no freio e não colidir na traseira dele. Tá? Então, essa regra dos 2 segundos, você estudou isso na parte de direção defensiva. Então, nós podemos afirmar o quê? É a distância mínima de segurança em relação ao veículo da frente. Ok, isso é o mínimo. Não pode ser menos do que isso. Isso é verdade. É uma distância adequada para ser mantida em relação ao veículo da frente. Sim, adequada. Ela é recomendável, é adequada. Isso é verdade. Deve ser aplicada considerando as condições adversas. O que é condições adversas? Se está chovendo, se está escuro, se tem ofuscamento pela luz do sol ou de outros veículos jogando farol no seu olho, a intensidade do trânsito, se tem muito pedestre, ciclista, criança naquela área. Então, essas condições adversas devem ser consideradas. E a direção defensiva ainda fala que quando tiver condições adversas, você tem que dobrar esses 2 segundos, não é? Então, isso tudo aqui é verdade. Se A é verdade, B é verdade, C é verdade, todas as respostas estão corretas, essa é a resposta. Lembrando que quando tem esse todas aqui, eu já falei isso em outras vezes, é um macete, tá? É 80% de chance desta ser a resposta. Ou seja, de cada 10 vezes que aparecesse todas aqui, 8 a resposta vai ser essa. Só 2 que não vai ser. O Detran vai colocar ali como pegadinha. Beleza? Aqui no caso, o macete dos 80% funcionou desde dada a resposta. A atenção difusa, dispersiva, fixa ou dinâmica, que é o que vai encaixar aqui, é inadequada, ou seja, não é adequada. Não é recomendável. Então, a atenção a alguma coisa é inadequada, pois o condutor se preocupa exclusivamente com um único ponto. Bora ver? Se eu pegar esse difusa e colocar aqui, eu vou dizer, atenção difusa é inadequada, pois o condutor se preocupa exclusivamente com um único ponto. Isso não é verdade. O difusa não cabe aqui, porque o difusa é aquela atenção onde o condutor presta atenção em todos os pontos. Todas as direções. Espera aí que minha caneta falhou. Todas as direções. Aí. Difusa, ele está olhando para frente, para os retrovisores laterais, para o retrovisor interno, para ver a retaguarda, ele vê todos os pontos. E aqui está falando que ele preocupa exclusivamente com um único ponto. Então não é, está fora. Dispersiva é o distraído. O distraído, ele na verdade não está prestando atenção em nada. Ele está prestando atenção no celular dele, que está chamando ali no WhatsApp, ou mexendo no som do carro enquanto está dirigindo. Então, ele não está preocupado em um único ponto, ele não está preocupado em ponto nenhum. Então, essa aqui, ó, nenhum ponto. Ele não está observando nenhum ponto relacionado a dirigir, tá? O difusa, todos os pontos. O dispersivo, nenhum ponto, então está fora. Fixa, atenção fixa, é aquela que o cara olha só numa direção. Essa é que vai encaixar aqui, ó. Fixa. Atenção fixa é inadequada, pois o condutor se preocupa exclusivamente com um único ponto. Isso é muito comum de quem está querendo fazer, por exemplo, uma ultrapassagem. Ele presta muita atenção na contramão, ele fica olhando lá a contramão, ó. A hora que liberou a contramão, ele entra fazendo a ultrapassagem. Só que ele esqueceu de olhar o retrovisor e já tinha um carro vindo de trás dele, ultrapassando ele. E aí ele quase provoca uma colisão lateral ou chega, às vezes, a provocar uma colisão lateral. Viu por que a atenção fixa ela não é legal, ela não é boa? A gente tem que estar com atenção em todos os pontos. Então, a fixa não é legal. E essa atenção dinâmica que nem existe dentro do conceito de direção defensiva. Inventaram aqui para poder encher linguiça, né? Para ter uma quarta alternativa aqui. Letra C, a resposta. Guarde bem esses 3 tipos de atenção, tá? Difusa, dispersiva e fixa. A difusa, ele está atento em todos os pontos. Essa é a mais adequada. A dispersiva é o distraído, não presta atenção em nenhum ponto. E o fixo é aquele que só olha para um único ponto. Beleza? Mais um aí, conceitos e definições. Como se chamam as áreas numeradas nessa ilustração? Então, aqui nós temos uma área de gramado aqui, grama, né? Do outro lado também uma mata. Temos uma faixa aqui separada por linha contínua. Isso aqui com certeza é uma faixa exclusiva para algum tipo de veículo, ônibus, caminhão, alguma coisa assim. Por isso que ela tem essa linha contínua, tá?
porque a gente não pode entrar nela. E temos outras áreas aqui numeradas, a área 1, área 2, área 3 e área 4. Como é que se chamam essas áreas aqui, ó, por onde os veículos circulam aqui, ó, essas áreas aqui, onde os veículos estão circulando? Seriam faixa de integração, seriam faixas de trânsito, seria acostamento ou faixa de desaceleração? Acostamento não é, que eu sei que o acostamento fica fora da pista, né? Faixa de integração e faixa de desaceleração é quando você tem aquelas faixas paralelas à pista, ó. Tem aqui a pista. E aí o veículo está vindo aqui, ó, ele vai integrar no trânsito principal. Isso é faixa de integração. A mesma coisa quando acontece o oposto, né? Vamos fazer aqui uma faixa de desaceleração, ó. Tá vindo aqui e de repente tem uma faixa que sai do fluxo principal. Aqui, ó. Essa faixa aqui, ó, chama-se faixa de desaceleração. Então aqui nós temos uma faixa de integração, aqui uma faixa de desaceleração. Não é o caso. Então pode eliminar essa e essa. Sobrou então faixa de trânsito. Esses espaços onde os veículos circulam, que são separados por essas linhas brancas, às vezes amarelas, essas linhas, né? Esses espaços são chamados de faixas de trânsito. Preste atenção, porque tem muita gente que entende que faixa de trânsito é a linha que demarca aqui, ó, essa linha branca. Não é. Essa linha é chamada de linha, ou marca longitudinal. Esse é o nome dessa linha, beleza? Essa linha não chama faixa de trânsito. A faixa são os espaços, a faixa é o espaço entre uma linha e outra. Por isso que aqui onde está o número 1, ó, entre uma linha e outra, nós temos uma faixa de trânsito. Onde está o número 2, entre uma linha e outra, nós temos outra faixa de trânsito. São os espaços onde os veículos circulam. Letra B a resposta. Mais um aí de conceitos e definições. É a margem da pista. Margem, gente, é a beirada. Margem é beirada. A lateralzinha da pista ali. Podendo ser demarcada por linhas longitudinais é que vão junto com a pista, de bordo, linhas longitudinais de bordo, que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos. Delinear quer dizer que vai delineando ali. Imagina que eu quero desenhar aqui uma pista. Então eu faço aqui, ó, uma linha, ó, aqui, ó, de bordo, e outra do lado de cá, ó. Ok? Aqui, ó, seria o acostamento. Seria o acostamento. Aqui no meio eu tenho aquela linha longitudinal separadora de fluxos, que tem o trânsito indo e o trânsito vindo. Essa beirada da pista aqui, ó, como é que isso chama? É pista de rolamento, é faixa de trânsito, é centro da pista ou é bordo da pista? É bordo da pista, né, gente? Beirada é bordo. Margem da pista, beirada, bordo, é tudo a mesma coisa. E aqui a questão ainda ficou fácil, porque ó, linhas longitudinais de bordo, está falando dessas linhas de bordo, que ficam no bordo, na lateral da pista, sacou? Ligou o bordo daqui com o bordo daqui, você achou a resposta. D de dado. Mais um aí de conceitos e definições. De acordo com o anexo 1 do CTB, exatamente a parte do Código de Trânsito que trata desses conceitos e definições, né? Denomina-se, ou seja, é chamado de, esse denomina-se é o mesmo que é chamado de alguma coisa, o veículo de tração animal destinado ao transporte de pessoas. Veículo de tração animal é que é puxado por um animal. Quais os veículos de tração animal que a gente conhece? Carroça, charrete. Ah, tem também o carro de boi, tem também a carruagem, é verdade. Mas no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, existe carro de boi e carruagem? Não. A gente até sabe que esses veículos existem, mas no Código de Trânsito Brasileiro não, tá? Então pode eliminar a letra B e C. Já saiba que no Código de Trânsito, veículos de tração animal são só dois, a carroça e a charrete. No Código de Trânsito só tem esses dois. A carroça é para transportar carga e a charrete para transportar pessoas. Pronto, como está pedindo aqui pessoas, letra D de dado a resposta. Mais um aí de conceitos e definições. Denomina-se, ou seja, é chamado de alguma coisa, o veículo de carga com peso bruto total de até 3.500 quilos. Veja, até 3.500 quilos.
E aí nós temos caminhão, caminhonete, caminhoneta e veículo especial. Esse veículo especial aqui, já vou eliminar porque não tem como encaixar aqui para a gente não mudar aqui o rumo da questão. Vamos analisar esses outros três. Caminhonete e caminhoneta. Fiquei em dúvida agora, professor. A caminhonete é um veículo de carga. A caminhoneta, netinha do vovô, ok? É um veículo misto. O que é um veículo misto? É um veículo que transporta carga e passageiros no mesmo compartimento ou mesmo habitáculo. Guarde isso. Transporta carga e passageiros, no mesmo habitáculo, mesmo compartimento. Vou dar um exemplo, um SW4. Outro exemplo, um Jeep Commander. Pegou? Outro exemplo, uma Blazer. Não vamos nos ater a modelos, não é só para você remeter aí na sua mente, ok? Na prova nunca vai perguntar modelo de carro, vai falar isso aqui, ó, veículo, caminhoneta e veículo misto, carga e passageiros. Como a questão que está pedindo só carga, estão falando de veículo de carga, não é veículo misto, não. Então a caminhoneta está fora. E aí você ficou entre caminhão e caminhonete. Gente, se até 3.500 é um veículo, e depois de 3.500, que é um veículo maior, é outro veículo, obviamente que o que tem mais de 3.500 é o que vai ser o caminhão. O que tem até 3.500, que está nesse limite aí, é a caminhonete. Letra B de bola. Caminhão, mais de 3.500. Caminhonete, até 3.500. Mais um aí de conceitos e definições. Considera-se veículo de grande porte, é um veículo grandão, hein? Os automotores, quer dizer, automotor que tem um motor que o impulsiona. Esse motor pode ser de combustão, pode ser elétrico, né? Destinado ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior, ou seja, grandão mesmo, maior que tantos 1.000 quilos aqui. Ou pode ser um veículo de passageiro. Em vez de ser de carga, pode ser de passageiro. E aí, no caso, não vai ser o peso dele, vai ser a quantidade de passageiros. Superior a quantos passageiros? Então, anote isso. Para ser considerado de grande porte, ele tem que ter mais de 10.000 quilos e tem que ter mais de 20 passageiros. Letra A é a resposta.